Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje vamos concluir a leitura do profeta Joel, um livro tão curtinho. Hoje, com a leitura de Joel, capítulo 3, nós vamos ver duas palavras interessantes que o profeta Joel destaca. Um deles é o termo decisão. Assim como nós começamos vendo sobre o Vale de Josafá, esse termo também é depois traduzido para o Vale da Decisão. O outro termo é o termo nunca. Ontem nós lemos em Joel 2, nos versos 26 e 27, que o meu povo nunca mais será humilhado. E essa é a mensagem que o profeta Joel traz, que o Senhor irá dar livramento ao seu povo no final dos tempos e ele irá julgar todos os nossos inimigos. Existe uma expressão no Brasil que diz nunca diga nunca. E essa é uma expressão já incoerente, ela já começa usando um termo que diz que não deve ser usado, não é uma expressão bíblica. A Bíblia usa o termo nunca várias vezes e nós vamos ver que o povo de Deus nunca mais será humilhado. Essa promessa vem seguida da promessa do derramar do Espírito Santo, alinhado com aquilo que Jesus disse à mulher samaritana lá em João 4. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus disse que aquele que comer do pão que lhe der, nunca mais terá fome. Várias vezes o salmista orou inspirado pelo Espírito Santo, pedindo: Senhor, nunca me abandones. Então na Bíblia, várias vezes, centenas de vezes, é realmente muito grande a quantidade de vezes em que aparece o termo nunca, não surgido do orgulho do homem, uma decisão que o homem toma que eu nunca mais vou fazer isso ou aquilo, mas a promessa de Deus de que quando nós decidimos caminhar com Ele, quando nós tomamos essa escolha de viver a vontade de Deus para as nossas vidas, Deus tem promessas para cumprir para conosco. Inclusive essa promessa de Joel 2, 26 e 27, de que nunca mais o povo de Deus será envergonhado. E hoje nós vamos ver em Joel 3 como Deus vai cumprir essa promessa ao julgar os inimigos do seu povo e ao cuidar e cumprir as suas promessas para com o seu povo. E ao final dessa leitura, eu e a Rafa também queremos orar pelas nossas famílias, pelos seus motivos de oração. Então, te convidamos a acompanhar conosco a leitura de Joel 3 e acompanhar até a final dessa ministração, quando nós vamos orar juntos. Sim, um outro nunca que o Tiago falou, que eu sempre repito aqui, até mesmo nas orações, é que Deus disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então, o nunca de Deus é um nunca porque Deus é fiel. Agora, muitas vezes o nosso nunca, como o Tiago disse, é um nunca da parte de quando nós estamos bravos ou frustrados ou partido de um orgulho, nunca mais faço isso, nunca mais aquilo, mas o nunca de Deus é parte da promessa, da fidelidade dele. E eu amo quando ele diz que ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. E ele continua conosco, ainda que seja nos momentos difíceis ou nos momentos de fartura, ele é o Deus que é o Deus conosco, o nosso Emanuel. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento, falar conosco. Mais uma vez estamos finalizando mais um livro, esse pequenininho, 3 dias, mas que Deus continue falando e ministrando através da sua palavra. E nós estamos agora lendo os profetas. E quantas vezes os profetas demonstram o mesmo princípio, que Deus quer ter um relacionamento pessoal conosco, mas ele tem esperado de cada um de nós um coração arrependido, que se arrepende dos erros, se arrepende dos pecados, daquilo que estão fazendo. E o que Deus quer fazer? Restaurar, renovar da nova vida. Então, que nós possamos receber dessa vida de Deus e desfrutar desse relacionamento que Ele tem para nós. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, o Teu cuidado. Obrigado por sempre estar conosco e nos ensinar a respeito do Senhor. Ajuda-nos a ter o nosso coração voltado para Ti e não voltado para as coisas deste mundo. Ajuda-nos, Pai, a olhar para o Senhor, que é a nossa fonte, Pai. Essa fonte inesgotável que sempre tem, Pai, a nos ensinar e a nos mostrar a Tua vontade. Então, nós com alegria finalizamos essa leitura e colocamos diante de Ti esse dia, Pai, de Joel 3, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que nós possamos, Pai, receber da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Joel capítulo 3, começa dizendo assim: Sim, naqueles dias e naquele tempo, logo após a promessa de que o povo de Deus nunca mais seria
humilhado, e de que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e servas o Senhor prometeu derramar o seu Espírito. Diz que naqueles dias e naquele tempo, ou seja, nos dias em que nós vivemos, essa é uma palavra não apenas para o povo de Israel e de Judá, mas para cada um de nós que vivemos hoje, na era da graça, do derramar do Espírito Santo, e a cada dia mais e mais que se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus. Ele diz sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. O nome Josafá significa o Senhor Deus julga, o que também pode ser traduzido ou interpretado como o Senhor decide. A palavra decisão, especialmente no hebraico, significa alguém que parte no meio, como algo que você corta e está decidido o que estava antes e o que está depois. Uma parte decidida, separada da outra. Josafá, em 2 Crônicas 20, diz que sofreu uma grande ameaça e naquela ocasião ele percebeu que o seu exército não poderia conquistar o inimigo, ele não tinha forças para resistir ao inimigo. E o que Josafá fez? Eles começaram simplesmente a louvar a Deus, eles adoraram a Deus diante do inimigo. Adoraram a Deus diante da necessidade de um milagre e eles declararam no seu louvor: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Amém. E 2 Crônicas 20 mostra uma das maiores batalhas, ou uma das maiores vitórias do povo de Deus em todas as escrituras sagradas, quando eles não lutaram com as suas armas, eles simplesmente adoraram a Deus. E o Senhor fez com que os exércitos inimigos se voltassem um contra o outro, e quando Josafá chegou naquele vale, ele e o seu exército viram os inimigos todos mortos por terra. Não apenas não precisaram lutar, mas eles puderam celebrar aquela vitória e tomar todos os despojos, as riquezas daquela vitória que Deus tinha dado a Josafá. Então é isso que está dizendo: eu os farei descer ao vale de Josafá, o vale da decisão, em que nós não precisamos com a nossa própria força lutar, mas o Senhor vai lutar por nós, nos dar vitória e nos honrar como seu povo. E Deus diz: ali os julgarei por causa de Israel, a minha herança e o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo, deram meninos em troca de prostitutas, e para se embriagarem, venderam meninas por vinho. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão me retribuindo algo que fiz a vocês? Estão querendo vingar-se de mim? Ágil e veloz me vingarei do que vocês fizeram, pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos e os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Observe como Deus se identifica com o próprio povo de Israel. Ele não diz: o que vocês têm contra Israel? Ao virem povos de Tiro, Sidom, as regiões da Filístia, ele não diz o que vocês têm contra o povo de Israel. O Senhor diz: o que vocês têm contra mim. Assim Deus se identifica com o seu próprio povo, com a sua própria terra. E no verso 7 ele diz: vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor. Proclame isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas, e das suas foices, lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Venha depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se ali. Despertem nações e avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Multidões e multidões no vale da decisão,
pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém bradará a sua voz. A terra e o céu tremerão. O Senhor, porém, será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Quantas vezes nos Salmos de Davi ele fala que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E esse é o nosso Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E diz que nos últimos dias também, no dia do Senhor, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sim. E conclui dizendo no verso 17 a promessa de Joel e de vários profetas que falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colheitas manará leite, e das colinas manará leite, e todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, e Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Será que não me vingarei do seu sangue inocente? Eu me vingarei. E então o Senhor habita em Sião. Amém, que lindo, graças a Deus. O Senhor promete livramento ao seu povo e o julgamento de todos os nossos inimigos no final dos tempos. O apóstolo Tiago disse que a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas existe uma vingança, existe uma justiça que o profeta Joel chama o dia do Senhor que está chegando. Ele promete que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja e logo em seguida nós vivemos mais do que qualquer outra geração esses dias em que está se aproximando o dia do Senhor. E esse capítulo fala do vale da decisão, tanto uma decisão nossa como uma decisão que o próprio Senhor vai tomar de julgar o seu povo. E a nossa pergunta para você hoje, nos preparando para orarmos pelas nossas famílias, é: qual é a sua decisão? No aspecto espiritual existem apenas duas escolhas. Nós sabemos que nós queremos caminhar com Deus, queremos viver a perfeita vontade de Deus, mas para isso nós precisamos expressar essa decisão que tomamos, porque senão quem está na neutralidade, quem não toma uma decisão de estar com o Senhor, está do outro lado. As Escrituras Sagradas dizem que aquele que se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então nós queremos te convidar hoje para reafirmar a sua decisão de que você e a sua casa servirão o Senhor, de que Amém. Você quer experimentar cada uma das boas promessas de Deus, essa promessa de que nunca mais o meu povo será envergonhado. Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre essas promessas de Deus, sobre como se apropriar do livramento que Deus tem para você, para sua família, e de como Deus vai julgar os seus inimigos, nós sugerimos que você medite no Salmo 34. Esse é um dos salmos que eu e a Rafa lemos repetidas vezes, inclusive no verso 5, quando diz: aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Quando nós escolhemos adorar a Deus, quando nós decidimos que a nossa vida vai glorificar a Deus, porque nós queremos obedecer a sua palavra, queremos viver a sua perfeita vontade, o Senhor Deus também toma uma decisão de nunca mais nos permitir ser envergonhados, de nunca mais nos permitir estar frustrados. Ele luta pelas nossas batalhas, Ele nos garante vitória e Ele tem promessas boas para cada um de nós. Mas isso começa a se desvendar na nossa vida a partir da nossa decisão. Então talvez hoje você vai reafirmar essa decisão, ou talvez você que esteja nos ouvindo hoje vai tomar essa decisão pela primeira vez. Não é a decisão de frequentar uma igreja ou de participar de uma religião. É lógico que comunidade e relacionamentos saudáveis Deus tem para nós. É parte das promessas de Deus nós estarmos participando de uma congregação local, termos relacionamentos
que vão nos trazer para mais perto de Deus, mas a decisão mais importante e primeira que nós tomamos é de humildemente render o nosso coração a Deus e viver os planos e as promessas que Ele tem para nós e para as nossas famílias. Sim, e esse Salmo 34 veio sobre a nossa vida, a nossa família, não no momento onde estava tudo legal, foi no momento onde nós estávamos frustrados, decepcionados, tentando achar uma resposta, sem entendimento, e Deus trouxe esse verso mostrando, simplesmente olhe para mim, porque aqueles que olham para mim estão radiantes de alegria. Então, essa promessa de Deus de que jamais nós seremos humilhados, o povo não será humilhado novamente, é uma promessa que Ele estará conosco ainda nos momentos difíceis, mas nós vamos conseguir vencer. O nosso fim não vai ser talvez uma situação que você esteja passando hoje, mas o nosso fim é a vida e a vida abundante que Deus tem para nós. Então Deus sempre tem uma solução. Não há problema que seja grandioso demais para Deus, porque Deus, Ele é maior do que as nossas dificuldades, os nossos problemas, que Ele fala, as dificuldades momentâneas, na palavra diz, os sofrimentos momentâneos, leves e momentâneos, que para nós muitas vezes parece, nada se compara com a glória que há de se revelar do Senhor. Então aquilo que para nós parece grandioso demais, pesado demais, e muitas vezes é difícil, para Deus Ele considera que é leve e momentâneo. Então que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, que nós possamos fazer essa decisão de seguir os caminhos do Senhor, de seguir ao Senhor, porque eu digo, essa foi a melhor decisão da minha vida, de estar junto com o Senhor. E Ele disse que não nos abandona, não nos deixa, então Ele estará segurando a nossa mão. Muitas vezes nós pensamos que nós seguramos a mão de Deus, não, Ele que nos segura. Quantas vezes também em Salmos diz que a sua mão direita, poderosa, Ele que nos segura. Então, que nós possamos estar nessa segurança que vem do Senhor em nome de Jesus. Sim, vamos orar então expressando essa nossa decisão para que nós possamos experimentar cada uma das boas promessas de Deus, tanto para nós quanto para as nossas famílias. Amém. Coloque também qualquer motivo de oração que você tem agora diante do Senhor. Eu e a Rafa queremos orar por você, pela sua família, e vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos, obrigado por mais um livro que nós podemos ler, o profeta Joel, trazendo revelações sobre esse dia do Senhor, a realidade que o Senhor zela pelo seu povo, o Senhor se identifica com o seu povo, e apesar das nossas falhas e das nossas fraquezas, como o salmista disse, eu sou pobre e necessitado, mas nós vemos com o profeta Joel a verdade de que o Senhor cuida de nós. Amém. Obrigado, Pai, por chamar-nos seu povo, sua herança. Obrigado por pelejar em nosso favor e nos dar vitória. Obrigado pela decisão que o Senhor já tomou de nos amar e nos abençoar de forma sem medidas. Amém, hoje Senhor. Nós também reafirmamos a nossa decisão de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Humildemente rendemos nossos corações diante do Senhor, abrindo mão de qualquer orgulho, de qualquer tradição, de qualquer apego. Nós olhamos para o Senhor, porque sabemos que do Senhor apenas vem a nossa verdadeira esperança, o nosso socorro. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso Deus. E nós confiamos ao Senhor, a nossa família, todo o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Eu e a Rafa oramos por pessoas que estão passando hoje decisões, Pai, na sua vida, pedindo que o Senhor traga sabedoria, traga o temor do Senhor, para que cada uma das nossas escolhas sejam guiadas pelo Teu Espírito, na paz do Senhor. Oramos também por aqueles que estão atravessando momentos de crise, afrontas, momentos, Pai, de perda, de dificuldade, de ameaças do inimigo, Pai, como nunca experimentaram antes, e nos lembramos que assim como o Senhor livrou o rei Josafá e o povo de Judá naquela ocasião no Vale do Cidrom, pedimos que o Senhor também venha livrar essa pessoa que ora conosco. Quando nós te louvamos, reconhecemos que somente o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que tudo que o Senhor faz é bom, que o seu amor dura para sempre. Permita, Pai, que enquanto nós simplesmente te adoramos, fazemos o que nós podemos, o Senhor faça em nosso favor aquilo que nós não podemos, que não temos forças, que não temos capacidade. Toma as nossas causas a teu cargo, meu Deus, e dá-nos vitória contra tudo aquilo, Pai, que se levanta contra o teu conhecimento. Amém, e contra os teus propósitos para as nossas famílias. Sim, Pai, oramos, assim Pai, por casamentos restaurados. Amém, oramos Senhor, pelos nossos filhos. Oramos por relacionamentos entre pais e filhos. Sim, por todos os motivos
motivos de oração agora apresentados ao Senhor e, sobretudo, por paz nos nossos lares e nas nossas famílias. Nós pedimos, Pai, ajuda-nos a vivermos o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Essa é a nossa decisão, obedecer a Tua palavra, viver, Pai, o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Nós confessamos, Pai, Jesus como o Senhor pessoal das nossas vidas. Sim, Confessamos Jesus como o Senhor da nossa família. Amém. E rejeitamos tudo que não provém do Senhor, entregando nossa família completamente sob os Teus cuidados. Confiamos no Senhor, reafirmamos a nossa decisão de confiança no Senhor hoje e sempre. E assim oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Mais um livro. E amanhã nós começamos o nosso... Amanhã vamos iniciar Amós, que é o próximo livro nessa leitura dos chamados profetas menores. E te convidamos a participar conosco. Obrigado por compartilhar essa ministração também com outros, para que possam ser abençoados com essa meditação bíblica, com esse momento de oração. E que Deus abençoe muito a sua família. Amamos você.